Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos aqui num cenário cenográfico do santuário. Isso mesmo, nós tentamos reproduzir um pouquinho daquilo que era o santuário terrestre construído por Moisés lá próximo ao Sinai e que esteve como centro do povo de Israel ao longo de pelo menos 40 anos, enquanto eles caminhavam pelo deserto. E nós escolhemos essa temática, Santuário, o Caminho de Deus, para compreendermos mais a respeito desse assunto de que tanto a Bíblia fala. Isso mesmo, o tema do santuário é muito abordado na Bíblia. Eu expliquei aqui no primeiro programa dessa temporada que só nos livros de Moisés você tem 45 capítulos falando sobre o santuário. Nos livros dos profetas do Antigo Testamento, são mais 45 capítulos falando do santuário. O livro do profeta Daniel fala a respeito da purificação do santuário. E Daniel também foi cativo em Babilônia e após o povo voltar do cativeiro babilônico, eles reconstruíram o santuário que estava em ruínas. Quando você estuda os evangelhos, você percebe também que Cristo começa o seu ministério terrestre purificando o santuário e termina o seu ministério também purificando o santuário. Por 2 vezes ele vai lá para purificar o templo de todos os vendedores e cambistas que por ali estavam. Quando você estuda o evangelho de João, você percebe que esse evangelho foi sistematizado de acordo com as festas judaicas. Quando você estuda as epístolas de Paulo, você percebe que Paulo ensina que Cristo é a nossa oferta, nosso sacerdote e nosso sumo sacerdote. E quando você vai para o livro do Apocalipse, ele está dividido em 7 cenas. Ele pode ser dividido assim. E cada uma dessas cenas começa com uma visão de João do santuário celestial. Você percebeu a importância de como a Bíblia trata desse tema? De fato, o santuário era o centro do pensamento dos escritores bíblicos. E é por isso que é importante estudarmos esse tema. E para nos acompanhar, nós convidamos 10 amigos que vieram lá do Paraná, do Espírito Santo, de Pernambuco e aqui de São Paulo, para essa temporada de estudos sobre o santuário. E nós já estamos aqui, todos prontos para começarmos mais um tema. E se você quiser aprender mais sobre esse assunto, eu tenho aqui um presente também para você. Trata-se do DVD Santuário, o Caminho de Deus. É um DVD que nós gravamos lá em Israel, lá num santuário que foi construído no Parque Nacional de Timna, um santuário com as dimensões parecidas com aquelas que estão na Bíblia, e esse é um material muito rico, com todos os temas que a gente está estudando aqui no programa Bíblia Fácil. Então é um presente para você, você pode pedir o seu por telefone, o nosso número 12 21 27 3121. Esse é o nosso telefone. Por gentileza, ligar em horário comercial, tá bem? Agora, se você está aí com o WhatsApp, você usa o WhatsApp, você pode pedir esse DVD pelo WhatsApp. Basta mandar uma mensagem para o nosso número. O nosso número é 12 98100 1425, tá bem? Manda uma mensagem para esse número, quero DVD Santuário, e você vai receber então um link de volta para colocar os seus dados postais e nós mandaremos esse DVD para a sua casa pelos correios. Agora, se você está aí navegando na internet, aproveita e acesse a nossa página novotempo.com/Bíblia Fácil. Aí nessa página você pode fazer o seu cadastro online, colocando os seus dados postais
e a gente também manda para a sua casa. É só clicar na imagem desse DVD que está aí no site novotempo.com/Bíblia Fácil. Está bem? Aqui já estamos todos prontos para começarmos mais um estudo e eu queria convidar a todos a pegarem suas Bíblias para começar o estudo de hoje. A gente aqui tem o hábito de usar bastante a Bíblia, mas a gente não começa nunca a ler esse livro sem antes fazer uma oração. E eu queria convidar vocês que estão aqui comigo no estúdio, você que está em casa nos assistindo agora, em qualquer canto desse país ou mesmo fora do Brasil, você é muito bem-vindo a esse momento de estudo da palavra. E para abrir esse livro, a gente queria antes orar. Então, ora comigo se você puder. Pai de amor, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez, segurando a Tua palavra. Nós queremos abri-la agora e quando abrimos esse livro, nós entendemos que é a Tua boca nos falando. Nós queremos ouvir as Tuas orientações. Suplicamos que o Teu Espírito seja o nosso professor e que Ele abra a nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação da Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, chegamos então aí, avançando em nosso estudo, chegamos ao quarto tema, as festas da primavera. O povo de Israel celebrava ao longo do ano 7 festas. Algumas delas aconteciam na estação da primavera e algumas aconteciam na estação do outono. Essa semana vamos estudar 4 festas. Elas aconteciam na estação da primavera. E semana que vem nós vamos estudar as 3 festas que aconteciam na estação do outono. Ao todo eram 7. E assim como o santuário, assim como os serviços que aqui eram realizados, assim como os móveis, tudo apontava para a pessoa de Jesus, as 7 festas também apontavam em 2 direções, passado e presente. No passado, elas relembravam os atos de Deus na história a favor de Israel. E no futuro, elas projetavam algo que Jesus cumpriria em seu ministério. Por isso esse tema das festas é tão importante. Aí você que está me assistindo em casa diz assim, mas pastor, eu nunca estudei na Bíblia as festas de Israel. Elas têm algum significado para nós hoje? Tem, profundo significado. Porque estas festas não só relembram os atos de Deus na história, mas para nós cristãos modernos, a sua importância é que elas apontavam para uma obra que Jesus viria realizar. E você vai entender a partir de hoje para que obra estas festas apontavam. E olha, um outro detalhe, as 4 festas da primavera apontavam para a primeira vinda de Cristo. Já as 3 do outono apontavam para a segunda vinda de Cristo. E eu e você que estamos aguardando a volta de Jesus, temos que conhecer esse tema, porque ele nos alerta a respeito de coisas que ora estão acontecendo e que a maioria dos cristãos ignora completamente. Mas que bom que você está junto com a gente nesse grupo de estudo. E nessa próxima hora, nós vamos pensar um pouquinho mais a respeito desse assunto. Então, vamos às festas da primavera. Como eu já disse, eram 7 festas ao longo do ano. Estas festas eram uma janela para o conhecimento da salvação, porque elas falavam, elas explicavam como que Deus atua, como que Deus salva. Elas também nos ensinam de que a religião é festiva e alegre. Olha que interessante. A religião é festiva e alegre. Religião triste não faz parte da religião de Cristo. Então, se a religião é triste e sofrida, não é verdadeira religião. Na Bíblia, a religião é alegre, ela é festiva. O povo de Deus na Bíblia era um povo que gostava de muitas festas. E eles celebravam o ano inteiro, com músicas, com adoração. Outro detalhe, estas festas também apontavam para um itinerário de salvação. Ou seja, Jesus iria cumprir um itinerário para salvar o ser humano. E as festas também falam disso.
Então, estas festas, elas têm um detalhe importante ainda. Elas eram uma relação tipológica, não apenas do evento em si, mas também em termos de tempo, ou seja, os eventos tipificados pelas festas, tiveram que ocorrer no mesmo dia e mês que eram celebradas. Você vai entender melhor isso daqui a pouquinho. Mas o que eu quero dizer agora é o seguinte: estas festas não eram apenas tipológicas, apontando numa alegoria para a obra de Jesus. Elas tinham que acontecer na própria data que era celebrada por Israel. E isso na sua tipologia, aplicada ao ministério de Cristo. Bom, a gente vai entender melhor isso daqui a pouquinho. Vamos avançar então. Aqui estão as festas. Como eu já disse, 4 festas eram celebradas na primavera e elas apontavam para a primeira vinda de Cristo. 3 festas eram celebradas no outono e elas apontam para a segunda vinda de Cristo. Hoje vamos estudar as 4 festas da primavera e semana que vem as 3 festas do outono. Está bem? Antes aqui, Miriel, né? Pastor, essas festas só começaram a acontecer depois que foi feito o santuário? Ou então, como que era? Existia a celebração antes do santuário? O pessoal já tinha essa celebração? Não, elas foram estabelecidas ao mesmo tempo que o santuário foi construído, porque elas também se centralizavam no santuário. Então, a construção do santuário, quando Deus ordena a construção do santuário, é quando também Deus estabelece essas festas. Agora, por exemplo, a festa da Páscoa, ela foi estabelecida antes do povo de Deus sair do Egito. Na realidade, a primeira Páscoa foi celebrada quando eles deixaram o Egito. Então, o santuário nem construído ainda estava. Então, algumas delas são anteriores mesmo ao santuário, mas elas passaram a ser celebradas tendo o santuário como centro dessa celebração. Ok? Vamos analisar melhor e vamos entender o tempo em que cada uma delas vai acontecendo. Hoje, então, o nosso tema, as festas da primavera. Qual é a primeira festa? A festa da Páscoa. Como eu acabei de dizer, esta festa foi celebrada quando o povo de Israel saiu do Egito. E você se lembra que eles saem do Egito, eles cruzam o Mar Vermelho, depois eles acampam no Sinai, e é lá acampados no Sinai que vai vir a ordem para a construção do tabernáculo. Aí depois o tabernáculo foi construído e começou os rituais. Tá bem? Vamos então ler um texto. Levítico 23, 5 diz assim: no primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Então aqui está a orientação de Deus a Moisés. No primeiro mês, que mês era esse? Não era janeiro, porque janeiro é o nosso mês, mas os hebreus tinham um calendário diferente do nosso. E aqui está o calendário hebreu. O primeiro mês chamava Nisan, ou também era chamado de Abib. Ele recebe na história esses 2 nomes. E qual é a sua correspondência temporal com o nosso calendário gregoriano? Seria mais ou menos os meses de março ou abril. Então, o primeiro mês dos hebreus era Nissan, o segundo Liar ou Ziv, depois Sivan, Tamuz, Ab e Elu. Esses eram os primeiros 6 meses do calendário hebreu. E a primeira festa da Páscoa acontecia no primeiro mês, que corresponde mais ou menos ao nosso março ou abril. Certo? Hoje, quando se fala em Páscoa, o povo logo pensa em quê? Coelhos e ovos de chocolates. Isso nada tem a ver com Páscoa. Isso é uma invenção moderna para desviar o foco da verdadeira Páscoa e para vender muitos produtos. Mas isso nada tem a ver com a Páscoa. Nós vamos entender hoje o que é, à luz da Bíblia, Páscoa de fato. Tá bem? Antes, porém, Samantha. Pastor, eu gostaria de saber por que é dividido assim. Hoje nós temos no calendário diferenciado a data específica. Lá é de março a outro mês. Eles não tinham uma data específica. Segura bem pertinho da boca. Eles não tinham uma data específica. Eles tinham, é que fazendo a correspondência,
seria mais ou menos do dia 15 de março ao dia 15 de abril. Então, o mês deles, comparado com o nosso, não começa no 1º até o dia 30. Então, seria mais ou menos de 15 de março a 15 de abril. Por isso que ele pega os 2 meses. Ok, obrigada. Então, vamos entender. Êxodo capítulo 12, eu queria que você abrisse sua Bíblia agora comigo. Você que está em casa também, por gentileza, abra a sua Bíblia. O 2º livro da Bíblia, Êxodo capítulo 12. Aqui nós temos o capítulo onde a Páscoa é instituída. E olha os detalhes que são apresentados aqui a Moisés. Êxodo 12, o subtítulo do capítulo é A Instituição da Páscoa, ok? Olha o que diz o versículo 1 até o verso 3. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. Eles estavam ainda no Egito. Este mês será o principal dos meses, será o 1º mês do ano. Então, Deus está estabelecendo aqui um calendário. Verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Então, pensa o seguinte, 1º mês, mês de Abibe, dia 10, cada família tem que tomar um cordeirinho e separá-lo. Esse é o cordeiro pascal. Esse cordeirinho tem que ter 1 ano de idade e ele tem que ser sem defeito. Ele não pode ter uma perna quebrada, ele não pode ter defeito, tem que ser perfeito. Então, no dia 10, toda a família dos hebreus separou um cordeirinho. A orientação continua. Verso 6 agora. O que diz o verso 6? E o guardareis até que dia? O 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Então vamos recapitular como é que a Páscoa foi estabelecida? No dia 10 de Abibe, você separa o cordeiro, um para cada família. E no dia 14, vocês matam o cordeiro. Que hora? Ao crepúsculo da tarde. Essa expressão quer dizer próximo ao pôr do sol. Aí vocês matam o cordeiro, no 14º dia. Então assim Deus estabeleceu a festa. Agora olha o que Deus orientou nos versos 7 e 8. Tomarão do sangue, o sangue do cordeiro pascal, e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Preste atenção no versículo. Naquela noite comerão a carne assada. Por que naquela noite? Porque se o cordeiro foi morto perto do pôr do sol, até que a carne fosse preparada, fosse assada, deu o pôr do sol, anoiteceu, e naquela noite vocês comerão da carne. Quando a Páscoa foi instituída, o povo de Israel comeu o cordeiro pascal já próximo da meia-noite. Você sabe que na Bíblia o dia começa quando? Ao pôr-se o sol. Então, quando o sol se põe, terminou um dia e começa outro. Então, se o dia começa ao pôr-se o sol, terminou e começa outro, quer dizer que o cordeiro pascal era separado no 10º dia, era morto no 14º e era comido no 15º. Porque já havia virado o dia. Ok? Está claro isso para vocês? E o sangue desse cordeiro era passado então nos umbrais das portas. Por que esse sangue foi passado? Porque Deus disse assim para Moisés, olha, quando for meia-noite eu vou enviar o anjo da morte. E na casa que o anjo chegar e ele vir o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, ele não vai entrar. Mas se ele chegar numa casa que não tem o sangue na porta, ele vai entrar e vai matar o primogênito. Então, isto foi a Páscoa. Eles passaram o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E agora, quando chegava o anjo da morte e ele via o sangue, o que ele fazia?
a palavra hebraica, Peshá, daí veio a palavra Páscoa, portuguesa, em inglês, Passover. E o que significa a Páscoa em inglês, Passover? Literalmente, passar sobre. Então, o anjo da morte, quando chegava e via o sangue, ele passava por cima dessa casa. Ele não entrava para matar o primogênito. Isso aí é Páscoa, Peshá, passar sobre. Então, o que foi a Páscoa? A morte do Cordeiro Pascal, o sangue no umbral das portas, para que os primogênitos não morressem. E naquela noite morreu no Egito todos os primogênitos nas casas onde não havia o sangue. E enquanto os primogênitos estavam morrendo, Deus estava libertando o seu povo. Wilson, você tinha uma pergunta? A pergunta, a sua resposta foi logo em seguida, que eu estava lendo. Agora, por que as pessoas, algumas não passaram e teve os primogênitos foram, essas pessoas não sabiam que teriam que fazer esse procedimento, de matar o cordeiro, passar na ombreira, isso foi dado a todo mundo e esses primogênitos que foram mortos, qual foi o motivo disso daí? Aqueles que acreditavam que esse cordeiro morto tipificava o Messias que viria e que através do sangue que nós temos o livramento, a libertação, esses que exerciam fé passavam sangue. Agora, quem não cria nisso, quem não creu na palavra de Deus, quem não matou o cordeiro, quem não passou o sangue, naquela noite experimentou a morte do primogênito. Então, como eu disse para vocês, todas as festas apontavam para o passado e para o futuro. Para que a Páscoa apontava no passado? Para a nossa libertação, ou para a libertação do povo de Deus do cativeiro do Egito. Esse é o simbolismo da Páscoa para o passado. E para o futuro, Cristo viria também morrer como nosso Cordeiro Pascal. E assim como o seu sangue foi passado nos umbrais das portas, aqueles que confiam no sangue de Cristo também serão salvos da morte. É assim que a festa ensinava. E como ela se aplicou no ministério de Cristo? Olha para esse calendário aqui. Aqui está a última semana de Cristo. Em que dia o cordeiro era separado lá em Israel? 10º dia. Pois no 10º dia, que foi um domingo da última semana de Cristo, ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho. A Bíblia diz que toda Jerusalém ficou alvoroçada e eles clamavam, bendito que vem em nome do Senhor. Eles achavam que Jesus seria coroado rei. E quando eles quiseram coroá-lo, o que Jesus fez? Desapareceu. Jesus sumiu do meio da multidão. E por que é que ele desapareceu? Ele sumiu do meio da multidão? Porque era o dia 10 e ele estava se colocando à parte como cordeiro. Extraordinário isso, não? Aí segunda-feira foi dia 11, terça 12, quarta 13, quinta 14. Na quinta, o cordeiro tinha que morrer. O que Jesus falou para os discípulos? Vão e preparem a Páscoa. Peça a um homem o cenáculo emprestado, ele vai dar para vocês. E eles foram, pediram um homem um cenáculo emprestado, eles deram para os discípulos tinham separado o cordeiro no domingo também, mataram o cordeirinho na tarde do dia 14, prepararam a Páscoa e agora nós estamos com Cristo à mesa com os discípulos para celebrar a Páscoa. Quinta-feira à noite, a carne está pronta para ser comida, ali estão os pães asmos, as ervas amargas, ali também estava o vinho, o puro suco da uva, né? Não confunda, é puro suco de uva. Jesus nunca bebeu vinho, nunca bebeu bebida alcoólica. Então eles estavam juntos para quê? Celebrar a Páscoa. Era noite de quinta, biblicamente já era sexta, já era dia 15. Aí o que Jesus faz na ceia? Nesse momento, ele celebra a Páscoa com os discípulos, mas ele agora institui uma nova cerimônia, que é a cerimônia da comunhão ou da ceia do Senhor. E a cerimônia da ceia do Senhor, ela tem 3 partes. Quais são as partes? Primeira parte, o lava-pés.
Jesus lavou os pés dos discípulos. Segunda parte, ele comeu o pão. Terceira parte, ele tomou o puro suco de uva. E Jesus falou o seguinte: olha, a partir de hoje, vocês vão celebrar essa cerimônia. E todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem, ou comerem o pão e beberem o cálice, vocês anunciem a minha morte, até que eu venha. Então, o que fez Jesus? Cumpriu a Páscoa e estabeleceu a ceia. Então, eu pergunto, os cristãos hoje celebram Páscoa? Não. A Páscoa se cumpriu em Cristo. O que nós celebramos? A ceia do Senhor. E como se celebra a ceia? Lava pés, todos comem o pão, todos bebem o vinho. Isto é ceia do Senhor. Ah, pastor, mas eu lá na minha igreja faço e ninguém lava o pé. Não está sendo de acordo com a Bíblia. Ah, na minha igreja nem todo mundo come o pão. Não está sendo de acordo com a Bíblia. Nem todos bebem o vinho. Não está sendo de acordo com a Bíblia. Ah, na minha igreja nem celebra. Não está sendo de acordo com a Bíblia. Porque depois vai vir Paulo e vai orientar de novo a que a ceia aconteça assim como Cristo instituiu. Nós temos aqui várias perguntas. Nós vamos para o intervalo e assim que voltarmos, vamos ouvir essas perguntas e avançar em nosso tema. Não sai daí, já já eu volto. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Vai aparecer para você aqui na tela os nossos contatos para você pedir o DVD Santuário Caminho de Deus. Faça o seu pedido, você vai se surpreender com essas lindas imagens e com um conteúdo muito rico que nós preparamos lá em Israel para você. Inclusive fomos ao Parque Nacional de Timna, lá em Israel, onde tem um santuário montado do mesmo tamanho que a Bíblia descreve. E foi nele que nós filmamos esse DVD. Além, é claro, de outras cidades de Israel, como a própria Jerusalém. Tá bem? Quando terminamos o primeiro bloco, tínhamos uma pergunta aqui com a Samanta. Pois não, Samanta? Pastor, eu gostaria de saber a diferença do vinho com relação ao vinho. Ele era um vinho alcoólico, o que o Cristo serviu na ceia? Veja, na ceia Cristo tomou o vinho. Agora, um detalhe interessante. Quando a Páscoa foi instituída em Êxodo 12, você tinha o cordeiro, pães asmos e ervas amargas. Não tinha vinho lá. Só que com o passar dos séculos, os judeus introduziram na Páscoa o uso também do vinho. É por isso que quando chega em João 13 e Jesus vai celebrar a Páscoa, ali também tem vinho. Porque foi uma tradição posterior que colocou o vinho na Páscoa. Mas lá em Êxodo 12 não havia. Era só a carne, os pães asmos e ervas amargas. Só que o vinho que Jesus toma na ceia é o puro suco de uva. Então, tanto na língua grega quanto na língua hebraica, você tem 3 palavras diferentes para vinho. Então, por exemplo, no grego, oinos, oida e síquera. Então, uma palavra, quando é usada, é o puro suco da uva. A outra é o suco que fermentou, ou seja, virou alcoólico. E a terceira palavra, que é síquera, pode ser as duas coisas. Então, quando Jesus transforma a água em vinho, em João 2, e quando ele bebe o vinho em João 13, a palavra é oinos, é o puro suco da uva. Porque Jesus nunca tomou bebida alcoólica, até porque a Bíblia condena a bebida alcoólica. Se você for em Provérbios 20, versículo 1, lá diz que aquele que é vencido pela bebida forte, pelo vinho, ele não é sábio. Então, a palavra de Deus condena a bebida alcoólica. Agora, o suco da uva, claro que a Bíblia não tem nada contra isso. Tá bem? Pedro? Obrigada. A minha dúvida é quanto à ceia do Senhor. Muitas denominações hoje excluem pessoas, né? Alguns participam da ceia e outros não participam. Existe uma regra? Qual é o sentido? Qual é o correto? Qual é o critério, né? Isto. Vai aí para 1 Coríntios que você vai achar o critério que a Bíblia dá para mim e para você. A palavra de Deus nos orienta claramente a respeito disso. 1 Coríntios, capítulo 11, dê uma olhadinha a partir do versículo 23. Olha o que Paulo diz aí. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído,
tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Deveríamos continuar fazendo. Verso 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazeis todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Aí Paulo continua: Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Agora vem a resposta à sua pergunta no versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, vamos supor que eu estou numa congregação celebrando a ceia. Chega uma pessoa estranha e diz assim: eu queria participar da ceia. Eu vou perguntar para ele: você compreende a santidade dos simbolismos? E ele disse: eu compreendo, eu quero participar. Então, eu não posso impedi-lo. Ninguém pode impedir ninguém. Por quê? Porque a Bíblia diz que é o homem que tem que se examinar. Agora, há uma consequência. Olha o que diz na continuidade do verso. Verso 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, se a pessoa não discerne a santidade dos elementos, o problema é da pessoa. Então, alguns tomam para a salvação, outros para a condenação. Então, mas ninguém pode dizer esse participe e aquele não. É o homem que examina a si mesmo. E então ele escolhe participar ou não. Esse é o critério que a Bíblia apresenta. Sim, minha amiga, você tinha uma pergunta? Então, a Páscoa tem que ser comemorada, não é a paixão de Cristo. Que muita gente, a gente vê as pessoas comemorando a morte de Cristo, às vezes até uma celebração um pouco triste, que você fica às vezes até sem esperança. Você tem que comemorar a ceia. E essa ceia tem que ser periódica, porque aí, no caso, a Páscoa então era uma vez ao ano. Agora existe igrejas que é todo mês, existe às vezes que pode ser só uma vez ao ano. A ceia? Isso. Nós não temos na Bíblia um parâmetro. Só que Jesus falou assim: todas as vezes que comerdes o pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então nós temos que fazer isso em alguma periodicidade. Na igreja adventista, ela acontece nas igrejas a cada 3 meses. Então, trimestralmente, acontece uma ceia. E Paulo, ao orientar, vai dizer também assim: lançai fora o velho fermento para que sejais massa nova, como sois de fato sem fermento. Porque Cristo, nosso o quê? Cordeiro pascal foi imolado. Então, a festa da Páscoa também apontava para a morte de Cristo. É por isso que ele se separou no 10º dia, é por isso que ele se reuniu com os discípulos para celebrar a Páscoa e naquela sexta-feira foi crucificado. Então, a Páscoa não é mais celebrada pelos cristãos, ela se cumpriu em Cristo. O que o cristão celebra? A ceia do Senhor. De quanto em quanto tempo? Quanto tempo a igreja achar que deve. Porque não há na Bíblia uma diretriz dizendo se é mensalmente, trimestralmente, anualmente. Então, a gente pode escolher de quanto em quanto tempo fazer, ok? Sim, amiga. Pastor, tem igrejas que eles não permitem que o membro receba a Santa Ceia sem ser batizado. Isso é justo? É a pergunta que ele fez há pouco, né? Tem igrejas que proíbem um ou outro. Qual é o critério? Então, eu acho que o critério é que nós lemos de Paulo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, ele tem que se examinar a si próprio, depois toma ou não. Então, nós não temos nenhuma orientação bíblica para dizer assim: quem não é batizado não pode participar. Onde está isso na Bíblia? Eu preciso de uma orientação bíblica. E a orientação que eu encontro é de Paulo, quando ele diz que a gente deve examinar a nós mesmos. E quem não discernir a santidade da cerimônia, ele vai comer juízo para si, como diz aí. Sim, Elizabeth? Acho que o senhor já respondeu, mas eu ia perguntar o que é ser indigno ou não discernir o corpo. Ser indigno é isso, é não discernir o corpo, a santidade dos elementos.
porque aquele pão simboliza o corpo de Cristo e o vinho, o puro suco da uva, simboliza o sangue dele. E quando nós lavamos os pés uns dos outros, nós estamos dizendo que na igreja a maior posição é a de quem serve. E que todos nós temos que servir uns aos outros. E quando a gente vai tomar a Santa Ceia, no caso, né, feita a oração lá para o pão, para o vinho, esse pão e esse vinho torna-se o corpo do Senhor e o sangue dele? Não, de forma alguma. Isso é a doutrina ensinada da transubstanciação. Eu vou voltar a esse tema mais à frente. Mas o pão não vira o corpo de Cristo, nem o cálice ou o vinho vira o sangue. São emblemas, são símbolos. Porque se de fato for novamente o corpo de Cristo, como é ensinado na doutrina da transubstanciação, na missa, o Cristo morre novamente. Só que a Bíblia ensina que Cristo morreu uma só vez. Ele não morre novamente. Certo? Sim, amiga. O que significa o fermento? Porque eu vou entrar nesse assunto agora, quando chegarmos à festa dos pães sem fermento. Qual é a tipologia, então, da Páscoa? Libertação do cativeiro do Egito. Para nós hoje, libertação do cativeiro do pecado. E ela foi substituída pela Santa Ceia. E a festa dos pães asmos? Deus orientou: guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia em vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, ou seja, pão fermentado, será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães asmos. O que é pão asmo? Pão sem fermento. Por que sem fermento? É a sua pergunta. Porque de acordo com Marcos, Lucas, 1 Coríntios e Gálatas, em todos esses textos, o fermento está associado ao pecado. Então, eles comiam nessa semana o pão sem fermento para dizer que nós queremos nos afastar do pecado. Não que comer pão com fermento seja pecaminoso, mas era um ritual. Então, o pão asmo sem fermento, ele já estava na refeição da Páscoa, porque era o cordeiro pascal, pães asmos e ervas amargas. Então, quando eles celebravam a Páscoa, junto com a Páscoa, já começava a segunda festa, que era a festa dos pães asmos. Então, o cordeiro eles comiam naquele dia, mas os pães asmos eles comiam durante uma semana. E o que esses pães asmos celebravam ou tipificavam? Tipificava a grande libertação da humanidade operada por Jesus através da cruz. Mostrava a pureza do seu ministério, porque Cristo nunca pecou. É por isso que o pão era comido sem fermento, porque ele apontava para Jesus, o pão da vida, e Jesus nunca cometeu pecados. Wilson? Somente voltando sobre a periodicidade da ceia. Da ceia. E a finalidade da ceia, quando tem a periodicidade, tem pessoas que são 3 meses, tem lugares que é todo mês, é para lavar os nossos pecados, para Deus perdoar os nossos pecados, claro, né? E o lava-pés só faz na Páscoa? Não. Também, o lava-pés é o ingrediente da ceia. Mas ele também não tem periodicidade também, porque tem igrejas que só faz uma vez. Ele tem que acontecer junto com a ceia. Junto com a ceia. Então, se a ceia é celebrada mensalmente, tem que lavar os pés, comer o pão e beber o vinho. Isso é ceia. Porque na Páscoa, ninguém lavava pés. Não tinha lava-pés na Páscoa. Jesus instituiu o lava-pés no dia que ele instituiu a ceia. Lembra que ele lavou os pés dos 12? Lembro. E depois que ele lavou, ele voltou à mesa e disse assim: vocês entenderam o que eu fiz para vocês? Se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, assim deveis vós lavar os pés uns dos outros. Está lá em João capítulo 13. Entendido, pastor. Então nós temos que lavar os pés uns dos outros.
Ah, pastor, mas eu nunca levei pé na minha igreja. Então não está celebrando a ceia como a palavra de Deus orienta. Nós queremos ser bíblicos? Tem que ser assim, ok? Então, este pão asmo apontava também para Cristo. Terceira festa, das primícias. O que significa essa festa? Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Esse molho moverá, o sacerdote, moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Terceira festa da primavera, festa das primícias. Deus falou assim: quando vocês entrarem em Canaã e vocês plantarem, os primeiros frutos que der na colheita, ou que o campo produzir, vocês vão separar um molho, um feixe desses primeiros grãos e vão trazer até o santuário. E aqui, diante do altar de holocausto, o sacerdote vai mover o molho. Era uma cerimônia que ele fazia aqui, balançando o molho diante do altar de holocausto. Quando ele faria isso? No dia imediato ao sábado. Então veja, você tinha a Páscoa, que era um dia marcado na semana. Que dia era a Páscoa? 14º dia. O cordeiro morria ali, 15º, comia a carne. A festa dos pães asmos tem dia marcado. Você começa a comer no dia 14 e vai comer até o dia 21. Terceira festa das primícias, não tem data, mas ela tem que acontecer no dia imediato ao sábado. Qual é o dia imediato ao sábado? O domingo, que é o primeiro dia da semana. Terminou o ciclo semanal no sábado, o 7º dia, começou de novo. Então, a festa das primícias, ela só era celebrada num domingo. Mas por que ela só podia ser celebrada num domingo? Lembra que todas as festas apontavam para Jesus Cristo? Você vai entender isso agora. Os pães, isso eu já expliquei, deixa eu avançar aqui. A festa das primícias simbolizava a ressurreição de Jesus como primícias dos que dormem. E também representava a ressurreição dos justos fiéis. Por que é que a festa das primícias era celebrada só no domingo? Porque assim como havia os primeiros frutos da colheita, Jesus seria o primeiro a ressuscitar. E Jesus ressuscitou em qual dia da semana? No domingo. No exato dia em que a festa era celebrada. Mas espera aí, pastor, Jesus não foi o primeiro a ressuscitar. Não. Ele mesmo ressuscitou 3 pessoas no ministério dele. Só que a ressurreição de Jesus é a mais importante. Ele é primícia não porque é o primeiro, mas por causa da proeminência, por ser a ressurreição dele a mais importante. Porque todas as outras ressurreições dependem da ressurreição dele. Certo? Então veja, olha o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, dos que estão mortos. Então, a festa das primícias era celebrada no domingo, porque Jesus ressuscitaria no domingo. E assim como havia os primeiros grãos da seara, que eram levados até o santuário para serem apresentadas, Cristo é o primeiro que ressuscita, não numa ordem cronológica, mas numa ordem de importância, porque todas as outras ressurreições dependem da ressurreição dele, porque ele venceu a morte. E então chegamos à última festa, festa dos Pentecostes. O que era essa festa? Levítico 23, 15, 16 diz assim: contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado,
desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato ao 7º sábado. Contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Festa dos Pentecostes. A festa da primícia acontecia num domingo. Aí Deus falou assim, vocês vão contar agora 7 semanas, 49 dias. E no dia seguinte, ao sábado novamente, vocês vão ter a festa dos tabernáculos. Então, das 7 festas, 2 não tinham data no mês. Elas tinham datas na semana. Só podia ser no domingo. A festa das primícias e a festa dos Pentecostes. E a festa do Pentecoste era celebrada também num domingo. Agora, o que é que acontece com esta festa? Para o que ela aponta? Por que ela tinha que ser celebrada no domingo? A Bíblia chama a festa de Pentecostes também de festa da colheita, porque os primeiros grãos eram colhidos nas primícias e 49 dias depois eles estavam terminando a colheita. E quando toda a colheita era feita, eles faziam uma festa para celebrar ao Senhor. O que é que aconteceu em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes? O que Deus enviou dos céus? O Espírito Santo. Isso quer dizer que a festa do Pentecostes, ela aconteceu num dia de domingo. E foi nesse domingo que o Espírito Santo foi dado. E a festa dos Pentecostes também era chamada das colheitas. E o que aconteceu em Atos capítulo 2? Os discípulos receberam o Espírito Santo, receberam o dom de línguas, pregaram para todas as nações que estavam em Jerusalém e uma grande colheita de almas aconteceu. Naquele dia, 3.000 foram batizados. Você percebe como que as festas de Israel apontavam para a obra futura, apontavam para a morte de Cristo, para a ressurreição de Cristo, para o envio do Espírito Santo? Então, todas estas festas, Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, apontava para o sacrifício de Cristo e para a obra de Cristo que seria realizada em sua primeira vinda. Você percebe como é belo o ensino da Bíblia? Como todas as festas são cristocêntricas? Por isso eu queria perguntar a você, não quer você entender melhor esse assunto, se aprofundar cada vez mais nesse livro? E não quer você hoje ser grato a Deus, porque Cristo veio cumprir tudo que esse livro ensinava na tipologia das festas? Ele morreu por nós, Ele ressuscitou para nos dar direito à ressurreição, Ele deu o Espírito para que o Evangelho fosse pregado. Por isso, enquanto nós ouviremos agora essa música com o trio Discípulos, eu queria que você pensasse. A música chama-se Água e Pão, porque Jesus é a água da vida, Ele é o pão da vida. E eu queria que você pensasse nisso. É Cristo o teu Salvador, Ele que assegurou a tua vitória sobre a morte, Ele que assegura a dotação do Espírito. Pensa nisso, enquanto a gente ouve essa música. Só um passo a mais, um segundo a mais no tempo. Só um pouco mais, sigo para frente, mas olho para trás. Tento entender, mesmo cuidando de mim, não podia ver. Carregou meus fardos por mim, por mim. Para o cansado ele é descanso, para os que choram o consolo, para quem perdeu, para quem tem tudo, para o perdido a saída, para o rejeitado a
Para quem tem sede e fome, Ele é água e pão da vida. Me livrou da lei do pecado e da morte. Já não há mais condenação para quem nele crê. Cristo Jesus, somente nele eu sou capaz de receber graça, bondade e perdão. Para o cansado ele é descanso, para os que choram o consolo, para quem perdeu, para quem tem tudo, para o perdido a saída, para o rejeitado o abraço, para quem desistiu o recomeço, para o que crê, para quem tem sede e fome, ele é água e pão da vida. Cristo Jesus, somente nele eu sou capaz de receber graça, bondade e perdão. Para o cansado ele é descanso, para os que choram o consolo, para quem perdeu, para quem tem tudo, para o perdido a saída, para o rejeitado o abraço, para quem desistiu o recomeço, para o que quer, para quem tem sede e fome, ele é água e pão da vida. Ele é água e pão da vida. Ele é água e pão da vida. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, discípulos. Para quem tem fome, para quem tem sede, Ele é água, Ele é pão da vida. E eu fico imaginando o povo de Israel, ao celebrar essas festas, ao comer a carne do cordeiro, ao comer os pães asmos, as ervas amargas, eles tinham a expectativa de que o Messias viria. O Messias veio, cumpriu todas as festas como ele havia estipulado que faria. A festa da Páscoa apontava para o sacrifício de Jesus, nosso Cordeiro Pascal, e ele morreu aí, no Calvário por mim e por você. A festa dos pães asmos apontava para a santidade de Cristo, e ao longo de uma vida de 33 anos ele nunca pecou. Quem de vós me convence do pecado, disse ele certa vez aos seus acusadores. No domingo, assim como a festa das primícias era celebrada se apresentando os primeiros grãos lá no santuário, Jesus ressuscita da sepultura de José de Arimateia, cumprindo a festa. E 50 dias depois, está Cristo dando o Espírito, porque ele havia prometido em João 16, se eu não for, o Espírito não virá. E ele deu o Espírito, e houve uma grande colheita no dia de Pentecostes, como a festa apontava. Ou seja, as festas da primavera encontram seu cumprimento em Cristo e no seu ministério. E ele cumpriu exatamente como havia prometido. Agora, na semana que vem,
você vai conhecer as festas do outono. E elas apontam para a segunda vinda de Cristo. E isso é importantíssimo para nós. Por isso, vamos abrir nosso coração para esse Deus maravilhoso que tudo fez para que nós tivéssemos vida eterna. Pai Santo, nesta oração, queremos abrir-te o nosso coração e fazer a nossa entrega. Muito obrigado, porque o Senhor cumpriu exatamente tudo aquilo que era apontado pelas festas, para que nós tivéssemos direito à vida eterna, através do teu sangue. Aceita hoje a nossa entrega, trabalha em nosso coração e nos prepara para a tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém. Semana que vem, então, eu te espero para as festas do outono. Até lá.